Olá, amigos do Grande Axé. Bem-vindos a mais um Conversando Com. Hoje em Canoas, na casa do nosso amigo, Pai Cláudio Honor de Xangô, que é autor da frase: a cada batuque, uma nova experiência, um novo aprendizado. É isso depois de 30 e poucos anos de religião, Padre Honor? Sim. Axé a todos. 32 anos de religião. Sim. Vamos contar um pouco dessa história? Podemos. Então vamos voltar lá para o começo. Sim. Podemos voltar. Então conta para nós. Quando e como o senhor conheceu, entrou para a religião? Bom, eu comecei na Umbanda, né? Há 32 anos havia poucos pais de nação. Havia mais Umbanda, né? E eu sou neto de uma umbandista muito conhecida aqui em Niterói, a Dona Clara, da Oxum. E ela me criou, né? Uma pessoa muito respeitada por todos também. E ela me passou a Umbanda para mim. Eu comecei a me desenvolver com 9 anos de idade, de caboclo, né? E ela, no desenvolvimento, eu me desenvolvia pro Pai Ogum das Matas. No dia 20 de outubro de 1992, ela foi fazer um trabalho pro Xangô, fez um amalá, ela fazia muito amalá para Xangô. Ela foi fazer um amalá para Xangô e arriou o amalá, a pessoa pediu tudo que queria naquele trabalho dela. E eu incorporei o Pai Xangô inteiro dentro da casa dela. Ela ficou muito emocionada. Dali, ela trabalhava com uma entidade velha, que seria o Oxum, que dava remédios espirituais para as pessoas, passava remédios miopáticos, né? E ela ficava sentadinha com os doutor dela, doutor Bezerra de Menezes, o doutor Lafayette, dando consulta para a saúde. Então, na hora da sessão de incorporação, de desenvolver os filhos, eu coordenava o meu caboclo, né? Então, eu fiquei coordenando a casa dela. Deus, e como é que era a reação das pessoas? Porque isso era uma criança. Era complicada a reação das pessoas. Custei muito, e o meu caboclo, a mostrar a verdade, porque é muito jovem, né? Sim, imagina, muito uma criança jovem. coordenando uma sessão, Sim, né? era muito complicado. Sofri muito preconceito sobre isso, muito. Mas fui em frente e fui amadurecendo dentro da religião, né? E aí ela sempre, minha avó era minha mãe, né? Ela me botava, um dia ela botou um monte de filho na minha volta e perguntou qual era o mais bonito deles. E eu disse, é o Alberto. Ela disse, não, todos são iguais. Então, dentro da religião, nós somos todos iguais. Todos. E esse ensinamento, essa filosofia que o senhor até hoje cumpre. Sim, cumpro como ela me ensinou, né? E como ela... os umbantistas, antigamente, tinham muito medo dos batuqueiros de nação. Existia poucos aqui dentro de Niterói. Ela nunca quis que eu fizesse nação. Nunca quis. E aí, eu com 16 anos de idade, eu queria muito a nação, eu queria muito ser pai de santo. Porque daí vem aquele mito que se não tivesse todo o Erumalé de um santo, não seria pai de santo. Seria umbandista, cacique. Sim. Né? Fui cacicado, tudo. E aí eu comecei a procurar fundamento de nação. Eu andei, assim, muitas casas, muitos ali, né? E aprendi bastante coisa de nação. Muitos axés. Com 16 anos fiz o meu Erumalé,
Depois, com o tempo, o meu Irumalé, eu não perdi meu Irumalé. Eu peguei meus orixás, cabeça, corpo e pé, trouxe comigo. E depois eu refiz com o Pai Rui de Xangô. Ele que fez as minhas obrigações. Que continua sendo seu babalorixá. Ele continua sendo. Com nós afastados, eu me afastei um pouco. Ele sempre soube que eu me viro muito, eu sempre fiz por mim. Sim. Sempre fiz por mim. Mas pela hierarquia e respeito, por mais que eu me governe, porque isso vem por merecimento, eu acho que um orixá, para governar uma casa, ele tem que saber como que ele vai contornar uma casa. Tanto tem que cuidar tanto de mim, como das pessoas que vêm na casa dela. Às vezes, tu vai te perder, eu não vou dizer que eu já não me perdi muito, mas eu contornei, eu me busquei de volta, me refiz, né? E é isso. Mas por respeito, eu sigo a mesma nação, a mesma tradição e faço tudo como eu aprendi com ele. E a Quimbanda? Veio lá da sua avó também? Quimbanda, sim. A Quimbanda era virada para Exu. A gente dava a Umbanda, né? Começava a Umbanda. E era uma vez por mês. A gente brigava muito, porque a gente queria muito Exu. As pessoas gostavam muito. E não havia o Exu, né? Era a virada, aí chegava o Exu, dava... ia até a porta, cumprimentava a porta, ali tinha um, botava a cachaçinha no chão, ele tomava a cachaçinha do chão dele, ele ficava pouco tempo ali, e aquele tempo, mulher não podia receber pombagira porque ela era, né, não era uma mulher certa, ideal dentro da sociedade. Então existia o Exu homem e o Exu mulher. E poucas mulheres recebiam pombogira, porque elas não eram aceitas ali dentro. E tinha aquele mito que os Exu tinham que dizer nome. Tinha, muitos diziam muito. Hoje eles já são mais. Ainda dizem, né? Mas hoje eles já cuidam do que eles falam. Sim. Né? Hoje eles têm um grau, né? E a minha avó, Deus o livre, um Exu dizer nome dentro da casa dela. Um dia eu estava incorporado e o meu Exu disse um nome. Quando eu me desincorporei, eu estava com a unha dela enterrada dentro da minha orelha, porque o meu Exu disse um nome. Então eu sigo muito isso dentro da minha casa. O meu Exu fez agora, ontem, pelo Dia dos Pais, meu pai, meu orixá, tudo pra mim. E caiu no Dia dos Pais, o dia do meu Exu. E pra mim ele é tudo, tudo meu Exu. Ele é meu caminho. O meu Exu, eu procuro não levar ele em alguns lugares que ele tem sentimento. Ele já fez muita gente na nação também. Mas o meu Exu, ele se magoa. O meu Exu, ele tem sentimento. Porque ele se doa. Ele se doa. E pra mim ele é meu amigo. O Caveirinha é meu amigo. E procuro não levar ele em alguns lugares. E tudo que o meu Exu fala, ele não fala, porque minha avó sempre disse: quando tu fala a verdade. E esses dias aconteceu um fato onde ele foi intimado por uma pessoa porque ele falou alguma coisa. Mas eu sempre disse: meu Exu fala a verdade. Hoje em dia, Exu não precisa falar meu amor, sabe por quê? Porque temos internet. Eles mostram tudo na internet. E se for procurar alguma coisa para falar sobre o meu Exu de mal, não precisa. Eu nem sei porque que ele falou, porque estava tudo na internet. Né? Tava tudo exposto. E hoje em dia, se um Exu falar alguma coisa para uma pessoa, a pessoa fala: olhou meu Facebook. Sim. Andou atrás de mim. Ou me viu em algum lugar. Então, hoje em dia, para ser Exu, tem que ter. Tem que saber além do Facebook. Saber além do Facebook, isso mesmo. Avisa o continuista lá que eu troquei, botei um casaco agora, tá? Seguimos com o casaco agora. Sim. Tá frio hoje, né? Tá.
Marcos Honor, o senhor aprendeu tudo com a sua avó. Sim. E quando é que o senhor abriu a sua própria casa? Bom, eu abri a minha casa em 1995, com 16 anos de idade, Aqui em Canoas? aqui em Canoas. Eu morava na rua Dublin, né, aqui em Canoas, e eu morava de aluguel, né, e era uma casa de madeira, né, e eu arrebentei as paredes para mim dar o salão. festa, dar o espaço para mim fazer, abrir a casa para os orixás. Depois eu fui morar na rua Madrid, né? Na rua Madrid. Fiquei bastantes anos na rua Madrid, né? Depois eu vim para Maranhão, rua Maranhão. Tive casa na rua Maranhão. E depois vim para cá, para casa dos meus pais. Fiquei aqui um bom tempo. Meu pai construía tudo para mim. Meu pai fez a casinha do meu Exu. O meu pai fez um castelinho ali na frente para mim. Tinha as aberturas, tudo de castelo. Meu pai, muito amado, né? Depois, eu tive uma oportunidade de morar em Ipanema. Em Ipanema, na casa de uma pessoa que me deu de presente. Morei em Ipanema. Foi a melhor parte da minha vida, foi ter morado em Ipanema. Eu até quero agradecer, né, as pessoas que fizeram isso por mim. Porque se pensaram que fizeram mal para mim e não fizeram. Tudo que eu dei, que eu doei de religião por troca, não me fez falta, sabe por quê? Eu aprendi a viver lá. Lá eu fiquei sem minha família. E lá eu aprendi. E tudo que eu aprendi lá eu trouxe para cá. Eu trouxe para minha vida. Então hoje eu sou quem eu sou. É porque as pessoas tiveram a bondade de me fazer muito bem e também fizeram a maldade de me destruir. Mas não me destruíram. Tentaram. Tentaram, porque Tá aqui, eu firme e aprendi a viver lá. Eu aprendi a ser o Claudionor lá. Eu aprendi a brigar pelo que eu queria lá. E eu sou muito grato por isso. E hoje eu tô aqui, na No início rua. usei uma frase sua que a cada batuque é um aprendizado, mas a cada dia da nossa vida Cada também é, né? dia, né? A cada dia. E é isso que eu posso dizer pro senhor. Vamos voltar lá para quando o senhor abriu a casa, com 16 anos. Como é que era? Com 16 anos quer dizer, tá no início da vida ali, né? As pessoas vão olhar, mas um gurizão aqui, com casa velha. Como é que foi isso? Como eu saí da casa da minha avó, que era a Dona Clara, eu já era conhecido. Eu já tinha muita gente comigo, sabe? E pra mim não teve problema nenhum. Ou aquele tempo, o que acontecia quando eu tinha 16 anos? Eu não tinha a cabeça de hoje. 16 anos, eu parava a rua. Porque pra mim 16 anos, como se temos a quimbanda, Sabala, eu recebia o Exu, ia pra esquina e ficava lá. Tudo pode. Tudo podia. Eu não me preocupava que pessoa ia falar isso, que pessoa ia falar aquilo. Hoje eu tenho mais experiências religiosas. Sim. Hoje eu tenho que ser o exemplo de um filho. O exemplo de um filho. Isso me lembra uma coisa muito grande, muito boa, que me traz uma lembrança. Eu queria que a minha avó fosse viva hoje. Hoje eu queria que ela fosse Com viva. certeza ela teria bastante orgulho. Porque O pai de santo hoje se tornou, né? eu sou o que ela queria que eu fosse toda a vida. E eu só levo a memória dela, o carinho dela. E eu fiquei com caboclos dela, né? Eu tenho a Oxum dela. Eu tenho a faca que ela cortava para caboclo, porque ela cortava para caboclo, eu tenho.
Eu tenho Deus do baralho dela, eu tenho tudo que era da minha avó, eu trago comigo. E você joga baralho? Jogo. Aprendeu com ela? Sim, com ela. Deus de novinho. Deus de novinho. Eu tenho. Se eu puder contar uma história do baralho. Por favor, estamos aqui para ouvi-lo. Eu tinha. A minha avó foi no médico. Eu tinha. Era novinho. 15 anos. Bateu uma cliente na janela. E disse assim, tudo muito simples, aquele tempo era tudo muito simples, ela jogava numa escrivaninha. Ela disse assim, a dona Clara tá aí? Eu disse, não, a dona Clara, ela foi no médico. Aí eu disse assim, ela disse, ah, então tá. Então eu volto e disse, não precisa voltar, deixa que eu jogo. Ela olhou pra mim, ela lemou alta, olhou pra mim, foi até o meio do corredor e voltou. E disse, tu vai jogar pra mim? Eu disse, eu vou jogar. Fui, sentei, acendi vela, botei copo com água, botei algodão, passei algodão no olho, porque aquele tempo tinha toda uma preparação. Foi imitando a avó, né? Sim, acendi incenso. Não, minha avó, a sacerdotisa de Niterói não precisava. Mas eu tinha. Ah, sim. Ela era sacerdotisa daqui, né? Sim. Minha avó não parava um minuto. O que eu fiz? Corta o baralho. Ela cortou e eu disse assim, seu marido é caminhoneiro. Viaja muito. E ela me olhando. E eu, né? Daí, meu marido é caminhoneiro. Pois é, a senhora acha que ele tem um amante lá fora? Daí ela disse, acho não, eu tenho certeza. Eu disse, não. A amante do seu marido é bem perto da sua casa. A mulher foi embora. Ela me pagou no ato ali e foi embora. Um mês, a mulher entrou no portão. E eu, né, fiquei apavorado. Entrou, conversou com a minha avó. O que aconteceu quando ela conversou com a minha avó? A minha avó ficou 2 meses sem falar comigo, morando na mesma casa. Porque Furiosa. a minha avó era assim, ela não te falava nada, ela só se fechava. Ela morou 1 ano com a minha irmã sem falar com a minha irmã. Ela era assim. Um dia tô eu sentado, ela olha pra mim e diz assim, sabe por que eu não falo contigo sem vergonha? Eu disse, por que, vó? Porque tu tem que cuidar o que tu fala dentro da religião. Aquela senhora que teve aqui, que Deus daquele dia eu não falo contigo, dormiu com a arma debaixo do travesseiro. Eu disse, como assim, vó? Porque ela descobriu que a amante do marido dela era da frente da casa dela, dona da padaria. E quando ele chegava de viagem, ia pra padaria comer doce. E aí foi aonde eu comecei a jogar. Aí a minha avó se impressionou. Todo mundo. Aí eu comecei a ter nome de jogo, né? E aprendeu também que nem tudo se fala, né? Nem tudo se fala. É muito perigoso. Uma vez eu fui muito judiado por isso, por falar para as pessoas. Tem pessoas, né? Mulheres que sentam na mesa de carta, das cartas. Ela diz assim, meu marido tem amante. Tu diz, tem. Ela diz, não tem. Tem, não tem. Tem, não tem. Aí tu chega num patamar que tu tem que dizer assim, não tem. A senhora quer que ele tenha ou quer que não tenha? Não, elas acreditam e não acreditam. Sei. Mas a gente não... Hoje em dia, eu sempre agi com a verdade. Uma coisa mais fácil de dizer, o senhor vir jogar comigo, e eu dizer que estão tocando o senhor. Quando a senhora abriu sua casa aos 16 anos, a avó ainda era presente? Ela era viva ainda? Sim, a minha avó era viva. Ela aceitou e não aceitou. Porque eu era o braço direito dela. No momento. Eu creio e vi. Isso é uma pergunta muito importante que o senhor me fez. Por causa que ela dizia pra mim assim: filho, tudo que eu tenho tu vai ter. Hoje, uma entrevista que eu tô te dando, eu disse hoje pra uma filha de santo:
tudo é merecimento. E a minha avó dizia, filho, tu vai chegar lá, mas no teu tempo. Porque eu era muito, queria muitas coisas muito rápidas. E ela, como hoje, como eu te falei, hoje eu não faria nação. Eu amo meu pai me perdoe. Porque ela tinha perto dela uma segurança de minha com ela, que quando eu fui embora eu não vi isso. Mas hoje, quantos meus filhos me abandonam, eu vejo. Quanto eu não magoei a minha avózinha. Eu tenho o coração dela aqui, ó, que eu carrego comigo, a joia que ela mais amava, que veio parar comigo e vive comigo. Não queria ter judiado o coração dela, mas a gente quer. Parece que a gente nunca tá contente com o que a gente tem, a gente quer sempre mais. Ah, mas também tinha 16 anos, né? É, Mentalidade de sempre 16, mais. Talvez espírito de aventura, hoje, com a minha- claro. Não me arrependo de ter feito o meu santo, Sim. mas me judiei dela, magoei ela. Não faria. Se, com a minha idade de hoje, por isso que eu disse, eu queria que ela estivesse viva, porque hoje ela ia ter a pessoa que ela queria com ela. Eu pensaria 2 vezes. Sim, claro, mas com 16 anos também não pode esperar tamanha responsabilidade, Sim. maturidade, É né? o que eu digo, tem que passar muito para aprender. Falar em filhos, quem foi a primeira vítima, quer dizer, o primeiro filho de santo? Ai, meus filhos de santo, minha primeira Como é que filha foi a experiência de santo, colocar o primeiro filho ali? Minha primeira filha de santo foi a Fabiane, minha irmã, que ela me acompanha até hoje. É uma pessoa muito especial para mim no meu dia a dia, na minha vida. Outros filhos de santo, eles teriam que falar de mim. Eles teriam que falar. Eles iam ter orgulho de falar de mim, da minha pessoa. Porque naquela época eu lutei muito para ser pai de santo. Naquela época eu dava para eles. Eles não tinham. Hoje eles têm. Hoje eles têm. Mas naquela época eles não tinham. Eu dava para eles. Eu dava uma ave, eu dava um buri de presente, eu dava. Eu trabalhei. Como eu saí da Umbanda, eu trouxe o axé para dentro da nação, eu não sabia cobrar. Eu não sabia que nação era para ser cobrada. Eu não sabia o quanto era para fazer um santo. Porque a Umbanda era. E hoje, eu não vou te dizer que se hoje uma pessoa não bater na porta da minha casa e precisar de um buri ou um axé, eu não vou fazer. Eu faço. Mesmo que amanhã eu nunca vou me arrepender. Eu tenho buris de pessoa aqui dentro de casa, recentemente, que entrou, fez e foi para outra casa e deixou o buri aqui. E tá ali o buri da pessoa. Porque o que a gente faz, a gente não desmancha. E eu sempre fui muito rígido dentro da religião e pra gente seguir sempre o certo. O meu buri é o mesmo até hoje. O meu acutá é o mesmo até hoje. Só agreguei mais. Isso de filhos virem, saírem, chegarem, isso faz parte, não tem como evitar, né? Hoje em dia eu mato no peito, mas dói. Ainda dói? Dói, porque os pais de santo, eu sempre digo, os pais de santo, não briguem por causa de filho. Nós, pais de santo, nós temos que se unir, porque filho não sabe o que quer. Eles estão começando, eles querem. Mas os pais não, os pais têm uma casa, tem que ter sabedoria, né? Eu sou uma pessoa religiosa, creio eu que eu não tenho. Por mais que me doa, eu fico pra mim. Fico pra mim. Não brigo por filho. Não, nunca vou brigar. Claudio Honor, ao longo dessa trajetória, alguma coisa que o senhor tenha muito arrependimento assim, de ter feito ou de não ter feito?
ter feito e não ter feito. Ou não ter feito, né? Não me arrependo de nada. Eu faria tudo de novo e passaria tudo de novo. Não me arrependo das pessoas que eu fiz orixá, que hoje mal me cumprimento, nem falo, eu não sei porquê. Eu não me arrependo de nenhuma trajetória da minha vida. Não me arrependo nem de ter morado em Ipanema, aonde me deixaram sem luz e sem água por um mês. E eu ia buscar água no rio para lavar minhas roupas e para pôr no vaso sanitário. Ninguém sabe disso, as pessoas só julgam as outras. Ninguém sabe o que eu já passei. De filhos de santo que fizeram mal para mim. Por faltar não sei do que, porque eu tinha tudo. E ninguém imagina isso. Então, como eu te disse, de Ipanema te trouxe muita sabedoria de lá. Né? Então não me arrependo nem de ter passado por isso. Eu agradeço. Além dessa questão de Ipanema, o senhor deve também ter passado alguns momentos difíceis ao longo da vida, né? Ai, a gente passa ainda, que nem dizem assim, ó. Cláudio Honor é pai santo, morre tanta gente da família dele, né? Ai, morre, fica doente. A religião, pra mim, ela é um equilíbrio da minha vida. Isso não quer dizer que eu não vou perder familiares, que eu não vou perder amigos, que eu não vou sofrer, né? Perca de entes queridos meu. Quer dizer, então, como eu digo assim, a religião só é bonita quando a vida tá linda. Quando tu tem um bom carro, quando tu tem uma boa casa, quando tu tem o amor da tua vida, ou quando tu não perdeu ninguém da família. Então quer dizer, quando tu perdeu alguém da família, tem que largar a religião. Então, em nenhum desses momentos difíceis, o senhor culpou a religião? Nunca, nunca. Eu agradeço a minha religião, agradeço meu pai. E Deus, sempre em primeiro lugar, ele sabe a hora de cada um. E eu digo, quando eu partir, não culpem o meu santo. Fechem a porta, deixem um ano fechada. Um ano. Depois que vocês abrir, na hora da euforia, vocês pensam no que vocês vão fazer com eles. Porque eles não são culpados. Todos partem. Todos passam por dificuldade de alimentação, de doença. Não tô livre de cair num hospital. Mas isso não quer dizer que eu não tenho santo. Ele não. A minha vida, a gente sermos carne e osso, né? Então é isso que eu posso te dizer sobre não culpar meus santos. Até porque se a religião nos livrasse dos problemas, católico, protestante, crente, sim, enfim, luteranos e outros tantos, ninguém mais ia ter problema nenhum, né? Verdade, então eu digo assim, ó. Eu vou te citar na minha vida. Eu fui no Ereçum, há alguns anos atrás, da mãe Beth, da Oiá, filha do pai Rui. Eu surtei com o pai Rui, eu surtei com ele. Porque eu nunca tinha assistido um Ereçu. Eu herdei o Ogum Megê dela. O Ogum Megê eu herdei porque não, me deram de presente. Até eu ouvi dizer que eu tinha lavado o Ogum Megê, que eu tinha feito de novo. Não, eu nunca lavei, eu amo de paixão. Eu fiquei do Eremalé da mãe Beth até com o Xangô dela. Eu trouxe comigo. Mas o filho dela veio e buscou. Ele disse, eu quero o Xangô da minha mãe. Porque eu tinha dito, se um dia tu quisesse, tu buscava. Quando ele buscou, eu devolvi o Xangô dela. Que eu fiquei por fazer parte, eu gostava muito dela. Quando eu assisti o Ereçu, eu não acreditava no que eu estava vendo. Eu não acreditava no que eu estava participando, porque aquilo foi tão doloroso. Eu queria esganar ele. Eu queria pegar ele. Ele sabe, ele vai ver isso, ele vai saber. O quanto me doeu. Eu fiquei sem falar com ele um bom tempo.
porque eu não acreditava no que estava acontecendo ali. Eu queria largar, aí sim eu queria largar a religião. Porque eu pensei, a gente faz tanto pelo um orixá e um orixá acaba maneira, né, de terminar a religião. Hoje em dia, como eu te disse, a gente cresce, a gente amadurece. Eu vou querer ter um bom Eriçô. Hoje eu quero. Hoje todo Pai Santo tem merecedor. Mas com certeza vai demorar bastante, né? Sim. E ali eu aprendi a ter mais amor pelo meu orixá. Porque meu orixá disse pra mim, eu escuto o meu orixá. Se eu deixar pra ti uma herança e tu não souber cuidar dela, ela vai escorrer pela tua mão. Então me ame, me respeite, me cultue enquanto tu é vivo. Depois que eu te perder, aí não adianta nem talvez me deixar para alguém, porque essa pessoa também pode me perder. Então ali eu aprendi a amar meu orixá, enquanto eu ouvi isso dele. Quando você começou na quimbanda, o senhor contou agora há pouco, que era aquela quimbanda de virada, de Sim. descarrego, né? Hoje, aliás, a quimbanda, perdão, a quimbanda mudou muito, né? Sim, sim. De toda essa evolução, alguma coisa que o senhor reprove, que o senhor critique? Não critico nada. Só a evolução. Evoluiu muito, né? As entidades, os Exus estão muito. Posso citar o meu Exu. O meu Exu não anda de carro, né? Ele não. No nosso tempo havia uma sessão em Guajuviras, eles iam caminhando. E eles voltavam caminhando. Mas na época dava para caminhando, né? Hoje não tem como também, né? Hoje é Sim, arriscado, né? é arriscado, mas é o que mudou, que evoluiu. E posso te citar muitas outras coisas, né, sobre os Exus de hoje. Mas cada um segue como quer. Até há um fato ocorrido na minha trajetória religiosa, que eu fiz a mulambo da minha filha. E o que aconteceu? Acabou que eu tive que dar o axé da mulambo no cruzeiro. No cruzeiro, uma cabala tem cruzeiro, tem mato, tem todos os fundamentos numa cabala. Sim. Só que por que eu dei os axé da minha filha no cruzeiro? Porque não era qualquer cruzeiro, era o cruzeiro da mãe dela, na Garibaldi, a Valdete. Dava sessão para cigana no cruzeiro. Quando a gente saiu daqui de casa, a família dela e nossa família decidiu dar para ela no cruzeiro, que era da família da mãe dela. Eu achei bonito, tanto que a irmã dela queria dar o salão que ela mora hoje, dar o salão para dar lá dentro do salão, que hoje é uma cozinha. Eu disse não, vamos dar no cruzeiro, porque ela tocava no cruzeiro. Fui muito criticado. Eu tive na casa de pais de santo para mandar tirar aquele comentário. Sabe por quê? Porque eu disse pro pai de santo assim, como é que tu me critica se tu aluga salão para dar? O que tu leva dentro? Dentro do espaço de uma entrega de Exu, o que representa? Tu deixa o corte na tua casa e o que tu leva pro salão? A obrigação, ali, a obrigação, né? Na casa, e o que tu leva? A bandeja com a faca, com as cartas, com a imperial do Exu, a capa, o chapéu, tudo. E quem são as testemunhas são os Exus. Então, aquele dia que eu entreguei o axé para minha filha no cruzeiro, eu tinha tudo isso. Mas hoje, com tanto haters, com tanta gente escrevendo bobagem na internet, ainda lhe incomoda um comentário? Por causa disso. Numa rede social? Daí eu disse, pô, vocês alugam o salão. Eu me esqueci, eu devia ter alugado um salão. E isso repercutiu, foi muito comentado, eu tive que correr muito atrás
pra abafar, mas eu não abafei, porque eu quero fazer uma menina da praia. E quando eu fizer essa menina da praia, eu vou dar as axé dela na beira da praia. Com a Porque cobertura do cada guarda-chuva. um com seus reinos, né? Então, houve esse fato ocorrido para mim, que eu acho que cada um faz o que quer dentro da sua casa. Se eu sou visita, eu vou visitar. Eu não vou para olhar o que está acontecendo. Eu não vou ficar de Exu de um canto olhando o que está acontecendo. Eu vou pro meu Exu girar, pro meu Exu cantar e não dizer que aquele tá mal vestido, ou que aquele tá de saia, ou que aquele não tá. Não. É para fazer magia. E Exu tem que evoluir. Exu é isso mesmo. Eu gosto de Exu. E o senhor faz sessão de Exu aqui com que periodicidade? Eu sempre procuro fazer Exus nas datas. Nas datas dele. Esse ano eu não cortei quatupé pro meu Exu, que eu ia cortar na segunda-feira, que é hoje, que ontem ele tava. Ah, sim. Estava de né? aniversário ontem, né? Eu não cortei por quê? Porque eu perdi a minha irmã. Eu toquei na ação recentemente, dia 6 de agosto, porque eu tava com um sobrinho meu de 9 meses, ele foi entubado, ele tava muito doente e eu fiz obrigação para ele. Foi pedido, eu entreguei ele para Xangô. Era para fazer uma mesinha de beide, bem simples, mas não. Eu me estendi, eu quis mais. E hoje ele tá muito bem. Então, quando a gente vai fazer algo que alguém critica, procura saber por que tá fazendo. Porque por mais que eu perca uma pessoa, eu tenho que lutar pela vida das outras. Como é que eu vou deixar meu sobrinho, né? Hoje ele é meu filho, amado, lindo. Passei o Dia dos Pais com ele, né? E tô muito feliz. Tô muito feliz. Que bom. Umbanda. O senhor faz sessões regularmente? Como é que funciona? Umbanda. Eu pensei em fazer Umbanda assim de 15 em 15 dias. Já pensei. Mas eu digo assim, ó. Eu tenho uma Umbanda muito de raiz. Eu homenageio a Umbanda todos os dias de cada caboclo. Dia da mãe Iemanjá, dia da mãe Oxum, dia de Ogum. Adoro tocar pro Ogum. Né? Cosme e Damião, dia 27 de setembro, vou tocar para eles. Então, eu não tenho assim dias para caboclo. É dia de cada santo que tem. E fora essas festividades, as pessoas me procuram para fazer trabalhos pela Umbanda? Sim, procuro banhos. Uns querem levar minha faca. Não, faca é minha, eu ganhei da minha avó. Porque tu tem que saber até onde vai o trabalho com aquela faca. Tem trabalhos que tu não pode fazer com ela, por causa que uma pessoa que tem uma faca pela Umbanda pode querer fazer pela nação também, né? Então eu sei até onde eu posso usar essa faca da Umbanda. Alimentar o caboclo, para dar uma comida para caboclo. E ele fica cruzado, né? Fica um caboclo cruzado. E esses trabalhos de Umbandas, eles são pagos ou não? Não, Umbanda não. Umbanda eu não cobro. A minha avó também, a minha avó viveu muito da Umbanda. A minha avó era uma pessoa, ela cortava. Ela cortava. Se eu for cortar e eu for fazer um caboclo, tem um custo, né? Tudo tem um custo. Tem que ter. Mas é um custo menor que o da nação. Vai por merecimento. Pode ganhar de presente. Tudo é questão de vir conversar, então. Tudo tem um merecimento e tem um porquê. Nem, na religião, nem tudo é dinheiro. Na religião, tu tem que ter caridade também, porque eu vim da Umbanda por isso. Então, nem tudo. Vamos ver se...
Mas a pessoa que tu mais ajuda, a pessoa que tu levanta lá de baixo, é que vai te trair. É que te vai te... Porque tu te dedicou tanto a ela que ela ficou tanto no meio da tua vida que ela vai saber onde te derrubar. Então hoje eu ando, o meu santo é de barro, né? Ele pode quebrar. Bem devagarinho. Tenho calma. Vamos dar uma definição para Umbanda, Batuque e Quimbanda? Vamos. Na sua vida, óbvio. Umbanda. Umbanda é mágica, é linda. A Umbanda, pra mim, é tudo. As pessoas dizem, por que cada época de santo tu não dá nação, dá um xirê? Pra que tu tem santo? Tenho santo, mas eu toco pro meu santo por ano. Porque minha avó sempre disse, não dá muito pro santo, que o dia que tu precisar ele vai virar as costas, né? Então, por ano eu toco pro meu santo. Eu toquei agora dia 6 de agosto. Muitos pensaram que eu toquei pro Dia dos Pais. Homenageei meu orixá, sim, todos na minha casa dançaram. Se eu não tocar agora, eu tô em dia com meu pai, né? Meu orixá. A Umbanda, pra mim, é luz. É energia, é amor, é carinho, é respeito. Adoro o hino da Umbanda. Adoro. A nação, pra mim, é minha vida. É meu orixá. É orgulho de ser um babalorixá. Eu tenho orgulho, eu amo o que eu faço. Eu tenho alegria, felicidade. Eu acordo pro meu santo. Pra mim é tudo. Exu. Exu é meu guardião. Exu é meu amigo. Exu pra mim é meu caminho, me cuidar lá fora, me cuidar aqui dentro, eu digo pra ele. Quando o meu Exu está de frente lá. Meu orixá não deixou tirar. Porque ele não vai fazer nada que não for de acordo dele. Ele é meu frenteiro. Se acontecer alguma coisa lá no portão, ele já tem que estar me avisando aqui. E que ele receba todos que entram aqui dentro com muito amor e carinho. Mas sempre de olho. Sempre de olho. Então ele é meu guardião. Eu tenho Exu para ser meu guardião. Meu dinheiro, meu caminho, meu axé, tudo ele traz para mim. Ele é muito bom, gosto muito dele. Ele é caveirinha. Enquanto eu que recebi o caveirinha, virada de caboclo, com 13 anos, para 14, foi muito polêmico, porque não existia caveirinha. Sim. Mas como eu tinha um tio que ia na casa de um pai de santo, eu vou até citar. Vou citar, posso? Claro. Paulinho de Odé. Paulinho de Odé, ele É quase seu vizinho aqui, né? Quase meu vizinho. Ele estava nascendo dele na mesma época do meu. E aí, tá nascendo Caveirinha, o Caveirinha do Cláudio existe, porque tem o Paulinho de Odé lá. E hoje eu vou na casa dele e eu adoro ver ele trabalhando de caveirinha, eu converso com ele. Porque é difícil encontrar. Verdade. Agora tem um rapaz que tem. E eu tenho orgulho de ver uma pessoa trabalhando com a mesma Exu do que eu. Porque é difícil. E eu vou lá, eu homenageio ele conversa comigo, ele me dá bebida, eu fico muito feliz e eu gosto muito. E ele temos quase do mesmo tempo, assim, e não existia. Então pra mim ele é tudo. Tenho certeza que pra ele também é. Ele é um Exu novo, né? Eles são muito... Eu creio que o meu Exu pra mim não tem... Ele não consegue manter uma casa. Porque ele traz uma juventude com ele, sabe? Assim como eles são muito novos, que tem tem Exus que eu sou dono da casa. Não, ele não, ele é casa das pessoas. Então, mas hoje eu creio que quem tem que evoluir dentro da religião não são os Exus, nem
nem caboclo. Quem tem que influir são a gente. Eles sabem tudo. Quem modifica, quem traz o axé pro Exu são as pessoas. Quem tem que evoluir são as pessoas. Quem tem que parar para aprender com eles somos nós, Sim, né? a gente, daquele tempo que a gente vem, a gente era doutrinado. Tinha que girar, cair no chão, levantar de novo, girar de novo, até ver que realmente estava firme. Não, hoje incorporou, né? Eu passei por muito desenvolvimento. Para quem quiser saber mais sobre a vida do Pai Cláudio Honor, como é que faz? Liga, marca, vem aqui, conversa, joga um búzio, joga uma carta, toma um cafezinho. Sim. Que dias o senhor atende? Eu atendo de segunda a sábado, né? Marcar o horário direitinho. E trabalhos diversos eu faço também. Gosto de trabalhar muito para saúde. Para amor também eu gosto muito de trabalhar. E a casa está sempre aberta. A casa não é minha, a casa é dos orixás. Jogar uma carta como se jogava há 30 anos atrás? Assim, há 30 anos atrás. E pode ficar tranquilo que agora o pai já aprendeu que nem tudo se fala. Né? Ah, sim. Aí eles não. Aí vão dizer, eu não vou jogar lá e não fala. Não, são tudo muito restrito, né? Sigilo, não se fala. Eu sempre digo, não fala o que foi dito nas cartas. As cartas, algumas pessoas vêm, jogam comigo e algumas fazem o trabalho e voltam aqui e dizem, não aconteceu o que tu disse. Não, as cartas são para te encaminhar e para dar uma solução. Se não aconteceu, é porque a solução foi dada, né? Para não acontecer no caminho, para não ter o problema. Porque tu vai vir jogar para acontecer o que vai dar nas cartas, coisas boas que aconteça. Mas as ruins a gente tem que procurar livrar a pessoa. Buscar um desvio, né? Um desvio, é para isso que a gente está aqui. Lembrando que as cartas não mentem jamais. Quem mente Não. é quem não sabe jogar, né? Sim, as cartas é um jogo, né? Depende de como vai cair o teu destino, né? Pai Cláudio Honor, se lhe fosse possível falar com a sua avó hoje novamente, que recado o senhor daria? O que faltou dizer para ela? Falar para minha avó, que faltou falar para minha avó? Nada. Não só em palavras, mas em ação. O que eu fiz para ela e tudo que ela fez para mim não tem preço. Eu não faltei em nada. Diariamente eu dizia que amava ela. Eu não só amava, como eu cuidava dela. Ela só me olhava, eu já sabia o que ela queria. Ela dizia... Eu conhecia a minha avó no olhar. Ela não precisava nem me falar. E eu sabia o que ela tinha. Só diria para ela assim, hoje eu sou quem ela queria. Hoje eu sou a pessoa que ela queria que eu fosse. Eu sei que lá de cima ela está vendo isso. Então não faltou nada. Lembrando que esse era o coraçãozinho dela, mas ela com certeza está também no seu coração, Sim, né? no meu coração, todos os dias, todo momento, cada trabalho que eu faço, cada dia que eu entro na minha terreira, quando eu deito, quando eu acordo. Apesar de que eu sonho muito com ela. Eu sonho muito com ela. Linda. E ela vem sempre nos meus sonhos. Está sempre comigo. Nós agora vamos mostrar algumas das coisas, das imagens, enfim, dos objetos que o senhor herdou dela, né? Mas antes, para que mais pessoas tenham essa serenidade, esse sucesso que o senhor alcançou, qual a sua dica para todos os nossos amigos? A sua mensagem. A minha mensagem é... tem que ter força. Eu fui uma pessoa que eu tinha sessão de segunda a segunda. Eu ia de segunda a segunda, era caboclo, era Exu, era santo, eu tava lá. Cheguei a ser chamado de nariz de folha, porque eu entrava, eu ia.
eu amava, eu amo tanto que eu gosto de ir. Então, assim, ó, mas tem que ter muita persistência, porque é mais fácil hoje falar mal do que falar bem. Eles não vê o que tu faz de bom, eles só vê o que tu errou, né? E eu sempre digo, as pessoas, para vir na minha casa me prestigiar, muitas têm que pagar um Uber, muitas têm que tomar um banho, muitas vão fazer a show para vir na minha casa, meus filhos. Então é isso, eu recebo as pessoas com muito amor, com muito carinho e respeito. O que elas têm dentro da minha casa é o que eu dou para elas lá fora. Elas me dão lá fora. Elas me dão. Eu tenho carinho de muitas pessoas. Eu tenho respeito de babalorixás velhos, antigos. E isso eu busquei. Eu busquei. Agora, esse final de... Agora dia 26, eu tenho umas 6 curimba para ir. E eu não sei. Eu tenho uma especial que já me mandou há um mês atrás. Vai ser difícil. E eu não podia faltar. Então, é isso. Ter persistência, ter amor pelo santo, ter amor pelas pessoas. E seguir em frente, sempre. E sabendo que vai ter pedras e tu vai ter que levantar. Nem tudo eu tive de mão beijada. Eu já fiquei só com uma mochilinha nas costas. Mas eu fui, busquei meu santo e comecei tudo de novo. Então, isso é amar. Isso é chegar onde tu quer. Dessa forma. Não só alegria. Tem que ter. E a gente não sabe o dia de amanhã também, né? O dia de amanhã posso precisar de alguém. Posso precisar de uma pessoa. Posso e ter que ir procurar também. Mas com a força dos orixás, dos caboclos, dos Exus também, deu a volta por cima de tudo e hoje está aqui, né? Estou aqui. Firme e forte. Com toda alegria do lado do Senhor, que eu admiro também. Obrigado pelo carinho. Agora vou mostrar um pouquinho da sua casa. Essa é a imagem da minha avó, Nossa Senhora da Conceição, Oxum, né? Que eu herdei, né? Com carinho, tá aí, eu cuido. E futuramente vai ficar para alguém da família também. Tem o Cristo dela lá em cima também que ficou para mim, né? Esse Ogum era dela. E Ossanha, que tá ali atrás, que ela amava a Ossanha, mesmo sendo da Umbanda. Eu fiz para ela, eu deixei na Umbanda também. Aqui, o capacete do Ogum dela. Tá aqui, ó. O capacete do Ogum dela. Que ficou pra mim. O capacete dela. E aqui está quando eu tinha 14 anos de idade. Eu deixei aqui, ó. Como ela cortava pra ele. Ela fez minha pedra, meu acutá. E eu cultuo até hoje. Tem a minha avó, né? Minha raiz. Que me ensinou, que eu amo de paixão. Aqui eu tenho a mãe Rosângela, minha irmã de santo, que não tinha tempo ruim para ela. Ela era uma pessoa que sempre me acompanhou e nós tínhamos um carinho muito grande um pelo outro. E aqui é a mãe Helena. A mãe Helena, eu tenho que falar dela assim, que ela só me deixou alegria. Ela dizia para mim, Cláudio Norte é uma pessoa muito conhecida, muito amada, muito respeitada. E tu tem que fazer por onde isso tudo acontecer. Às vezes ela chorando. Tu é um pai de santo considerado. Não chora, meu filho. Só que isso que ela dizia eu não via. Como eu disse, as pessoas têm que ver, não nós, né? E ela foi. Mas eu tenho de lembrança, algumas pessoas dizem, por que tu tem fotografias de pessoas só que já foram? São minhas raízes. Eu aprendi com elas. E vou botar alguns vivos aqui
mas a minha raiz está aqui. Aqui é a minha nação, a minha vida, né? Meu Eremalé, dos meus filhos, as obrigações. Xangô. Xangô cultuo como São Miguel Arcanjo. Eu tenho muito amor por ele, tá? Com o tempo que veio a nação se misturou as imagens com católico e batuque, mas eu cultuo São Miguel Arcanjo, amo ele. A Oxum. A Oxum fui eu que fiz. Amo ela. Minha casa é de Oxum. Eu cultuo Oxum muito, amo Oxum. E é isso. Papai do Honor, em nome de toda a equipe, nosso muito obrigado, não só por nos receber hoje, mas pelo carinho que o senhor nos dedica, nos trata. Eu já até perdi as contas de quantos anos já que a gente acompanha a sua casa. Muito, muito obrigado. Sim, a casa é sempre sua. Obrigado, E de senhor. toda a sua equipe também. E de todas as pessoas. Embora tenha alguns que só vêm para comer, né? Mas, enfim, aos amigos do Grande Axé, até o próximo Conversando Com.